Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo da Sentinela da semana 17 a 23 de abril, que tem o tema Mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Iremos fazer esse estudo completo. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para semanalmente considerarmos assunto de nossas reuniões. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino, deixe o seu like, faça o seu comentário, para que assim a gente possa entender se o vídeo está bom, se está ruim, se requer algum tipo de melhora. E se você puder e quiser também, se inscreva agora na opção Seja Membro, que é uma ajuda, que você está dando ao canal para que ele possa encontrar mais pessoas. Então vamos iniciar o nosso estudo de A Sentinela. Como é um estudo completo, geralmente a gente faz uma oração para pedir as bênçãos de Jeová. Então, oremos. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por ter nos dado essa oportunidade de vida, aonde por meio de nossas ações e condutas possamos realmente mostrar que somos servos seus. Que o Senhor possa continuar derramando seu Espírito Santo em nossa vida, para que assim possamos continuar fazendo a sua vontade, independentemente das dificuldades que possamos ter. Que o Senhor possa fazer que agora essa matéria na qual nós iremos considerar possa realmente ficar gravada em nossa mente, em nossos corações, para que assim possamos realmente entender o motivo pelo qual nós precisamos continuar mantendo os sentidos e ser vigilantes, para que assim não venhamos ser pegos de surpresa, mas, desde já, continuar incessantemente fazendo a sua vontade, para que assim possamos alcançar pessoas que possam se tornar conhecedoras da palavra. Nos ajude nesse sentido, para que possamos sempre ter a determinação de continuar firmes na fé. Por favor, Pai, perdoe nossos pecados, nossas falhas e erros. Nada do Senhor merecemos, mas se lhe pedimos qualquer coisa, é sempre nome e mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então, o tema do nosso estudo: mantenham os sentidos e sejam vigilantes. O livro temático é o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mantenha os sentidos e sejam vigilantes. O que nós vamos ver? Neste estudo, vamos ver como podemos nos manter vigilantes e firmes espiritualmente. Além disso, vamos ver como podemos prestar atenção a nós mesmos e como usar o tempo da melhor maneira possível. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Alguns dias antes de Jesus morrer, 4 discípulos dele fizeram a seguinte pergunta: qual será o sinal do final do sistema de coisas? Provavelmente, aqueles discípulos queriam saber em que momento Jerusalém e o templo seriam destruídos. Em sua resposta, Jesus não falou apenas sobre quando Jerusalém seria destruída, mas também sobre o final do sistema de coisas, ou seja, do mundo em que vivemos. Com relação à destruição deste mundo mau, ele disse: a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Depois de dizer essas palavras, Jesus avisou seus discípulos que deveriam manter-se despertos e vigilantes. Então a pergunta: o que Jesus falou para os discípulos sobre o fim deste mundo mau e que aviso Jesus deu para eles? Então a resposta: a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E, depois de dizer essas palavras,
Jesus avisou seus discípulos que deveriam manter-se despertos e vigilantes. Leitura do 2. Os cristãos na Judéia tinham que se manter alertas. A vida deles dependia disso porque Jerusalém seria destruída. Jesus disse: Quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próximo a desolação dela. Quando os cristãos vissem isso acontecer, eles deveriam fazer o que Jesus disse e fugir para os montes. Só quem prestou atenção a esse aviso sobreviveu quando os romanos destruíram Jerusalém. Pergunta do 2. Por que era importante para os cristãos que viviam na época dos apóstolos se manterem atentos? Então a resposta: a vida deles dependia disso porque Jerusalém seria destruída. Então, quando os cristãos vissem isso acontecer, eles deveriam fazer o que Jesus disse e fugir para os montes. Só quem prestou atenção a esse aviso sobreviveu quando os romanos destruíram Jerusalém. Leitura do 3. Em breve, este mundo mau irá acabar, mas até isso acontecer, precisamos manter nossos sentidos e continuar vigilantes. Neste estudo, vamos ver como podemos ser equilibrados ao acompanhar o que acontece no mundo, como prestar atenção a nós mesmos e como usar o tempo que resta da melhor maneira possível. Então, a pergunta do 3, o que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver como podemos ser equilibrados ao acompanhar o que acontece no mundo, como prestar atenção a nós mesmos e como usar o tempo que resta da melhor maneira possível. O primeiro subtítulo: seja equilibrado ao acompanhar o que acontece no mundo. Leitura do 4. Temos bons motivos para nos interessar pelo que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque muitas coisas estão cumprindo profecias da Bíblia. Por exemplo, Jesus falou de algumas coisas que iriam acontecer perto do fim deste mundo de Satanás. O apóstolo Pedro também disse que, para termos uma fé forte, teríamos que prestar atenção ao cumprimento de profecias. E o último livro da Bíblia diz o seguinte sobre os nossos dias: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Por isso, é natural nos interessarmos em como o que acontece no mundo está cumprindo profecias bíblicas, e a tendência é querer falar sobre isso com outras pessoas. Pergunta do 4. Por que devemos nos interessar pelas coisas que estão acontecendo no mundo? Resposta: porque muitas coisas estão cumprindo profecias da Bíblia. Por exemplo, Jesus falou de algumas coisas que iriam acontecer perto do fim deste mundo de Satanás. Por isso, é natural nos interessarmos em como o que acontece no mundo está cumprindo profecias da Bíblia, e a tendência é querer falar sobre isso com outras pessoas. Leitura do 5. Quando conversamos com outros sobre profecias da Bíblia, precisamos tomar cuidado para não tentar adivinhar o que vai acontecer. Por quê? Porque dependendo do que falamos, podemos acabar prejudicando a união da congregação. Por exemplo, talvez os líderes do mundo digam que estão prestes a resolver um conflito e que isso vai trazer paz e segurança. Em vez de tentar imaginar se esse é o cumprimento da profecia de 1 Tessalonicenses 5,3, seria melhor nos manter atualizados com as últimas informações vindas da Organização de Jeová. Nossas conversas devem se basear no que já saiu em nossas publicações. Assim, vamos ajudar a congregação a se manter unida na mesma maneira de pensar. Então, a pergunta do 5. O que precisamos evitar e o que seria melhor fazer quando ouvimos certas notícias?
Então a resposta: precisamos tomar cuidado para não tentar adivinhar o que vai acontecer, porque dependendo do que falamos, podemos acabar prejudicando a união da congregação. Então, em vez de tentar imaginar o que esse cumprimento da profecia, nós devemos nos manter atualizados com as últimas informações vindas da organização de Jeová. E a gravura mostra exatamente isso, né? Na parte de cima, a gente vê um casal vendo notícia, né, sobre acontecimentos mundiais, e quando chegam na congregação, eles falam sobre isso com outras testemunhas de Jeová, com seus irmãos. Já na parte de baixo, a gente vê um casal vendo, né, o JW Broadcast e no serviço de campo aplicando aquilo que eles ouviram. Então nós precisamos evitar, né, essas coisas, ficar comentando o que não se deve, mas focar no serviço de Jeová. Infelizmente isso realmente acontece, né? Eu me lembro que quando Barack Obama, né, ele se tornou presidente, alguns irmãos falaram que ia acontecer alguma coisa diferente, né? Porque nunca havia tido um presidente negro, né? E nada aconteceu. Aí por último veio o Donald, né? Quando novamente mais um presidente dos Estados Unidos, novamente alguns irmãos ficaram, né, especulando, não, esse vai acontecer alguma coisa, não sei o quê, e acabou que ele saiu, já entrou outro e nada aconteceu. Então realmente nós devemos estar atentos para que nós não venhamos cair nessa armadilha. Leitura do 6. Vamos fazer a leitura do livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 11 ao 13, que diz assim: visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pense em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas, e os elementos se derreterão com calor intenso. Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos, segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. O apóstolo Pedro nos ajuda a ter um ponto de vista equilibrado ao meditarmos em profecias bíblicas. Ele disse para termos bem em mente a presença do dia de Jeová. A ideia de fazermos isso não é descobrir o dia e a hora em que Jeová vai trazer o Armagedom, mas sim usar o tempo que resta para sermos pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Em outras palavras, queremos agir de maneira correta e ter certeza de que tudo o que fizermos no serviço de Jeová é por causa do nosso grande amor por Ele. Mas para isso, precisamos prestar atenção a nós mesmos. Então a pergunta: que lições podemos aprender de 2 Pedro 3, 11 ao 13? A resposta: o apóstolo Pedro, ele nos ajuda a ter um ponto de vista equilibrado ao meditarmos em profecias da Bíblia. Então, nós queremos agir de maneira correta e ter a certeza de que tudo o que fizermos no serviço de Jeová é por causa do nosso grande amor por Ele. Subtítulo: o que significa prestar atenção a nós mesmos? Leitura do 7. Jesus disse para os discípulos prestarem atenção não apenas aos acontecimentos do mundo. Em Lucas, capítulo 21, versículo 34, ele disse: prestem atenção a si mesmos. A pessoa que presta atenção a si mesma fica atenta às coisas que possam prejudicar sua amizade com Jeová e toma medidas para ficar longe delas. Dessa forma, ela continua no amor de Deus. Pergunta do 7. O que mostra que estamos prestando atenção a nós mesmos? Resposta:
A pessoa que presta atenção a si mesma fica atenta a coisas que possam prejudicar sua amizade com Jeová e toma medidas para ficar longe delas. Então, dessa forma, ela continua no amor de Deus. Leitura do 8. O apóstolo Paulo também disse para os cristãos prestarem atenção a si mesmos. Ele disse: estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios. Satanás está sempre tentando destruir nossa amizade com Jeová. É por isso que a Bíblia nos aconselha a compreendermos qual é a vontade de Jeová, porque só assim vamos conseguir nos proteger dos ataques de Satanás. Pergunta do 8. Que conselho Paulo deu aos cristãos? Então a resposta, ele disse: estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios. A Bíblia, ela nos aconselha a compreendermos qual é a vontade de Jeová, porque só assim vamos conseguir nos proteger dos ataques de Satanás. Leitura do 9. A Bíblia não fala de cada coisa que pode ameaçar nossa amizade com Jeová. Muitas vezes, precisamos tomar decisões sobre assuntos que a Bíblia não fala diretamente. Para tomarmos decisões sábias, precisamos perceber ou descobrir qual é a vontade de Jeová. E só vamos conseguir fazer isso se estudarmos a Bíblia e regularmente e meditarmos nela. Se entendermos a vontade de Jeová e tivermos a mente do Cristo, vai ser mais fácil andarmos como sábios, mesmo que a Bíblia não dê uma orientação específica sobre determinada situação. Isso é importante porque algumas coisas que ameaçam nossa amizade com Jeová não são tão fáceis de enxergar. Pergunta do 9. Como podemos entender a vontade de Jeová para nós? Então, a resposta. Então, a primeira coisa é estudarmos a Bíblia regularmente e meditarmos nela. Se entendermos a vontade de Jeová e tivermos a mente de Cristo, vai ser mais fácil andar com sabedoria e vamos conseguir acatar as orientações da Palavra de Deus. Leitura do 10. Que ameaças podem prejudicar nossa amizade com Jeová? Algumas delas são comer e beber demais, flertar, dizer coisas que machucam os outros, ver pornografia e assistir a filmes e programas violentos. Satanás está sempre tentando encontrar maneira de nos afastar de Jeová. Se não formos vigilantes, nosso inimigo pode plantar em nossa mente e coração semente de inveja, desonestidade, ganância, ódio, arrogância e ressentimento. Talvez de início esses sentimentos não sejam tão fortes, mas se não agirmos logo e arrancarmos pela raiz, eles vão continuar crescendo, assim como uma planta venenosa que sufoca e mata tudo à sua volta. Pergunta do 10. Que coisas podemos prejudicar, que coisas podem prejudicar nossa amizade com Jeová? Então a resposta: algumas delas são comer e beber demais, flertar, dizer coisas que machucam os outros, ver pornografia e assistir a filmes e programas violentos. Então, se não formos vigilantes, nosso inimigo pode plantar em nossa mente um coração de inveja, desonestidade, ganância, ódio, arrogância e ressentimento. Leitura do parágrafo número 11. Um perigo sutil que talvez seja difícil de enxergar são as más companhias. Imagine que você trabalhe com alguém que não é testemunha de Jeová. Você quer que ele tenha uma boa impressão da gente. E por isso, você é sempre bondoso e prestativo. De vez em quando, vocês almoçam juntos, mas logo isso se torna um hábito. Às vezes, a conversa é sobre assuntos imorais. Você se sente incomodado, mas com o tempo,
você acaba se acostumando e nem liga mais. Daí, um dia, esse colega te convida para beber alguma coisa depois do trabalho e você aceita. Por fim, depois de um tempo, você está pensando igual ao seu colega e não vai demorar muito para estar agindo como ele. É claro que queremos ser bondosos e simpáticos com todo mundo, mas precisamos nos lembrar que somos influenciados pelas pessoas com quem andamos. Se prestarmos atenção a nós mesmos, não vamos ter amizades achegadas com pessoas que não levam a sério os padrões de Jeová. Vamos ver o perigo e ficar longe dele. A pergunta: com que perigo sutil precisamos ter cuidado e por quê? Então a resposta: então o perigo é as más companhias. E nós devemos tomar cuidado porque às vezes nós podemos se associar com pessoas que logo estaremos fazendo e agindo da mesma maneira que eles. Podemos ser influenciados facilmente e acabar tendo os mesmos hábitos e atitudes negativas. É claro que queremos ser bondosos e simpáticos, mas precisamos tomar muito cuidado para que assim possamos ficar longe do perigo. Subtítulo: Use seu tempo da melhor forma. Leitura do 12. Jesus não esperava que seus discípulos ficassem de braços cruzados esperando o fim daquele sistema. Jesus deu a eles uma designação: pregar as boas novas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Essa designação envolvia muito trabalho. Por se empenharem completamente na pregação, eles conseguiram usar o tempo do melhor modo possível. Pergunta: o que os discípulos de Jesus precisavam fazer enquanto esperavam o fim daquele sistema? A resposta: Jesus deu uma designação para eles: pregar as boas novas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até a parte mais distante da terra. Então, com certeza, envolvia muito trabalho e eles estariam empenhados na pregação e iriam conseguir usar o seu tempo do melhor modo possível. Leitura do parágrafo número 13. Vamos fazer inicialmente a leitura do livro de Colossenses, o capítulo 4, o versículo de número 5, que diz assim: prossigam andando com sabedoria para com os de fora, usando o tempo do melhor modo possível. Para prestarmos atenção a nós mesmos, precisamos levar em conta como usamos nosso tempo. Imprevistos podem acontecer com qualquer um de nós, e nossa vida pode acabar de uma hora para outra. Pergunta: por que precisamos usar o nosso tempo da melhor maneira possível? Resposta: porque imprevistos acontecem com qualquer um, e a nossa vida pode acabar de uma hora para outra. Então, enquanto temos vida, devemos andar com sabedoria e usar o nosso tempo do melhor modo possível, assim como mostrou o texto. Leitura do parágrafo 14 e o 15. Podemos usar nosso tempo da melhor forma possível fazendo a vontade de Jeová e fortalecendo nossa amizade com Ele. Precisamos ser firmes, inabaláveis, tendo sempre bastante para fazer na obra do Senhor. Daí, quando o fim vier, seja o fim de nossa vida ou o fim do sistema de coisas, não vamos ter nenhum arrependimento. Jesus continua guiando seus seguidores ao passo que eles pregam as boas novas do reino em toda a terra. Jesus prometeu a seus discípulos que estariam com eles até o fim, e hoje ele continua cumprindo essa promessa. Por meio da organização de Jeová, recebemos treinamento para realizar a obra de pregação. Estamos fazendo o que Jesus espera de nós. Estamos dando o nosso melhor na pregação e nos mantendo vigilantes enquanto esperamos Jeová trazer o fim deste sistema. Se aplicarmos o conselho encontrado em Hebreus capítulo 6, 11 e 12, vamos nos apegar à nossa esperança até o fim. Pergunta do 14 e 15.
Como podemos usar o nosso tempo do melhor modo possível? Resposta: fazendo a vontade de Jeová e fortalecendo nossa amizade com Ele. Pois quando vier o fim, seja da nossa vida ou do sistema de coisas, não vamos ter nenhum arrependimento. O livro de Hebreus, capítulo 6, 11 e 12 diz: Mas desejamos que cada um de vocês mostre essa mesma diligência, para ter a plena certeza da esperança até o fim, de modo que não se tornem preguiçosos, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então a nossa esperança, a nossa determinação, a nossa diligência, o nosso serviço prestado a Jeová de coração vai fazer com que nós tenhamos a esperança até o fim. E nada e nem ninguém vai fazer com que percamos essa esperança que Jeová realmente nos garante. Para isso, precisamos ser diligentes. Leitura do 16. Jeová já decidiu quando vai trazer o fim deste mundo mau. Quando esse dia chegar, nosso Deus vai cumprir tudo o que ele disse que iria fazer. É verdade que às vezes podemos achar que o fim está demorando, mas o dia de Jeová não se atrasará. Não podemos desistir de esperar pacientemente pelo Deus da nossa salvação. Então, precisamos estar decididos a ficar vigilantes e esperar por Jeová. Pergunta do 16. O que precisamos estar decididos a fazer? A resposta: precisamos estar decididos a ficar vigilantes e esperar por Jeová. Precisamos ser pacientes, pois o dia de Jeová não se atrasará. Vamos agora passar para as 3 perguntas finais. Como você responderia? Que equilíbrio precisamos ter ao acompanhar o que acontece no mundo? Então podemos responder da seguinte forma: nós queremos ficar atentos aos acontecimentos mundiais, porque com certeza vai cumprir profecias. No entanto, nós precisamos ser equilibrados para não deixar que às vezes informações que não são atualizadas ou que não são certas acabe fazendo com que nós propagamos essas informações para outras pessoas, talvez nossos irmãos de congregação, assim como a gente vê aí na gravura. Os irmãos veem um noticiário, se surpreendem, ficam abismados e começam a falar isso com outros irmãos. Então, o certo a se fazer é estar atualizado com as informações da organização, para que assim nós possamos ter as informações corretas e ajudar as pessoas a ter um entendimento correto também. A segunda pergunta: o que está envolvido em prestar atenção a nós mesmos? Então a resposta se inicia lá no parágrafo número 7. A pessoa que presta atenção a si mesma, ela fica atenta às coisas que possam prejudicar sua amizade com Jeová e toma medidas para ficar longe delas. Então Satanás, ele tenta de qualquer forma destruir a nossa amizade com Jeová. Então nós devemos ficar atento às más associações, tipo de conteúdo que nós vemos na televisão, bebedeira. Então são coisas que podem minar, a nossa amizade com Jeová e acaba tirando não só a nossa paz, mas também a paz da congregação. Então devemos realmente estar atento a nós mesmos. E a última pergunta: como podemos usar nosso tempo do melhor modo possível? Então a resposta: nós podemos fazer isso por seguir o exemplo dos discípulos de Cristo, Eles não ficaram com braços cruzados, mas Jesus lhe deu um trabalho importante, mesmo trabalho que hoje nós fazemos, que é a pregação das boas novas. Então, se nós temos essa oportunidade, devemos levar muito a sério, para que assim, quando chegar o fim ou da nossa vida ou do sistema, nós não vamos ficar arrependidos, porque teremos a certeza que nós fizemos o nosso melhor. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim do nosso estudo de A Sentinela. Para finalizarmos,
vamos fazer uma oração. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esse dia de vida maravilhoso que o Senhor nos concedeu e por ter nos protegido até o presente momento. Agora somos gratos por esse banquete espiritual que acabamos de ter, que com certeza é muito importante para a nossa vida como cristãos, sabendo que nós devemos estar atentos, vigilantes, não deixando que nada, o nosso inimigo, atrapalhe a nossa amizade, o nosso trabalho, o nosso zelo para com o Senhor. No entanto, necessitamos muito da ajuda do Seu Espírito Santo, para que assim possamos ter a força necessária em ver essas situações e tomar as melhores decisões essas que estão de acordo com a Sua vontade. Nos ajude para que possamos ser melhores discípulos, melhores servos Seus e que assim possamos fazer a Sua vontade da maneira como o Senhor deseja. Abençoe todos nossos irmãos na face da terra, do mundo todo, aqueles que passam por dificuldade, perseguição, fome, terremoto, problema de saúde, muitos irmãos que perderam parente na pandemia, outros familiares talvez estão passando por esses problemas que estamos tendo agora no mundo, né? Essa violência generalizada nas escolas, que o Senhor possa continuar protegendo, né, os nossos filhos, nossas crianças nas escolas, e que eles possam ter o que eles procuram, que é uma boa educação. Proteja todos nós, Jeová, por favor, para que não venhamos a ser tragados por esse mundo que com certeza está sendo destruído. Nos dê uma porção do Seu Espírito Santo, para que assim possamos ter uma mente, um coração tranquilo e que possamos sempre ter o desejo de fazer a Sua vontade. Pai amado e querido, sabemos que nada nós merecemos de Ti. Somos imperfeitos e falhos, mas se lhe pedimos qualquer coisa, é sempre em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos e amados irmãos, muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.